O que te motivou a escrever ele? Acho que é o passo 1, assim. Eu sempre gostei de escrever. Então, eu lia muito e escrevia. Eu tinha o hábito de escrever frases. Aqueles caras que falam frases, era eu. E eu tinha muitas frases. E um dia eu fiquei... assim? Frases de efeito. Eu fiquei preocupado de alguém pegar minhas frases, né? Você vai falando ao longo da carreira, né? E o pessoal vai pegando. Mas para eu escrever o livro, eu já tinha essa vontade, eu queria ter um comando antes. Então, eu exerci várias funções na carreira, mas eu achava que precisava de um comando para ter mais coisas práticas para escrever. Sim. Então, veio o comando em Manaus, no ano de 2020, ano de pandemia, e aí eu continuei escrevendo durante o comando. Ele nasceu mesmo de uma constatação, né? A gente percebeu que os militares estavam estudando bastante. Parece legal, né? Quando eu vi assim, caraca, que legal, todo mundo estudando, lendo, mas aquilo preocupou. Porque, assim, eu já sou capitão de mar e guerra. Então, você, quando está no final da carreira, que você vai falar com pessoas jovens na carreira, eles querem saber se você já passou por aquilo ali, qual a sua experiência prática. Então, quando você é novo, jovem, você está estudando, escrevendo, você não está participando da operação. E quando você for antigo, você não vai ter base para falar. Foi assim que nasceu o Vá para onde isso não acontece. Então, o objetivo era pegar todo mundo e jogar o cara na ação, para ele aprender na prática. Quando ele tivesse antigo, ele voltava, aí ele escreve livro, dá palestra, justamente para ele ter essa autoridade para falar. Senão vai ser mais um aí, eu sou militar, tá, mas quem era esse cara lá dentro? Não tem nada, porque ele se esconde atrás, né, de um cargo, alguma coisa assim, mas ele não teve vivência. Foi assim que o livro nasceu. Pô, legal. E durante toda a sua carreira, esses princípios, eu imagino, pela introdução, eu imagino que eles vieram da sua experiência, né? Qual deles o senhor mais viu a aplicação? Primeiro, você consegue lista pra gente quais são 5, né? Só um briefing, exatamente. Não precisa ir muito a fundo também, porque você tem que ir lá na Amazon e comprar. Mas lista assim, pô, esse daqui foi o que mais foi fundamental durante toda a minha carreira, esse princípio. Tá. Antes do princípio, eu tenho que fazer uma breve introdução, o que é um princípio. Claro. Hoje em dia é muito comum nas empresas você ter uma visão, valores, né? Missão, visão e valores. E normalmente quando você vê valores, você entra na empresa, tem uma placa, né? Valores, integridade, coragem, aquele negócio solto. Mas aquele colaborador que trabalha lá, como é que ele demonstra coragem no contexto daquela empresa? Tem que estar escrito em algum lugar que comportamentos demonstram coragem, porque isso pode mudar. De repente, a coragem dentro das Forças Armadas é uma e a coragem no mundo corporativo é outra, se não tiver escrito. Então, o que são princípios? Princípios, eles definem comportamentos. Então, ali no princípio, ele lista como... Então, todas as empresas que têm isso, elas deveriam ter um outro documento que dissesse o que é coragem. Coragem é você, né, se posicionar, dizer o que pensa, com respeito, não sei o quê, um rol de comportamentos para o camarada saber que ele está indo bem. Então, os princípios, eles servem para nortear nossas ações. E assim, como é que funciona? Tem as virtudes, é um conceito muito bonito, que não é a mesma coisa que valores. Virtudes é onde você quer chegar. A gente nunca vai alcançar uma virtude. É o horizonte. Você anda, você se aproxima, ele se afasta. Mas você vai melhorando à medida que se aproxima da direção dele. Agora, como nós somos imperfeitos, como é que eu garanto que eu vou chegar lá? Eu preciso de um mapa. Esse mapa são os valores. Então, quando você pega no seu carro, bota o Waze, e ele dá aquele caminho, aquilo ali são os valores que vão te guiar até onde você quer. Mas o que são os princípios? É como você se comporta no volante. Se você dirigindo é um cara grosso, mal educado, não dá passagem e tal, então é como você se comporta no dia a dia. E outra coisa também, você vai ter um momento que a estrada está bonitona, aí é mole você seguir. Mas vai chegar uma hora que vai pegar uma estrada ruim, com chuva, neblina, mas aquele é o caminho que você deve seguir. E os princípios te mantêm firme nisso. Então, por isso que é muito importante falar de princípios. Tudo na nossa vida tinha que ser em cima de princípios, todos os nossos comportamentos. Então, para a nossa vida é válido. Aqui tem 5. É a infantaria, né? A gente não precisa botar 200 princípios que o infante não consegue guardar. Então, a gente tentou, né, concentrar tudo em 5. Não é um livro grosso, mas não porque eu não tivesse ideias do que escrever. Porque, assim, eu poderia escrever um livro grosso, começando, era uma manhã ensolarada, né, e os passarinhos cantavam, eu não gosto de enrolação. Então, vocês vão ver que o livro ele é direto, é papou, papou. E o objetivo dele era ser lido pelos cabos, soldados. Isso tudo aconteceu. Nós temos um programa de leitura dentro do Corpo de Fuzileiros Navais,
No ano passado, esse livro participou desse programa, foi o livro mais lido dentro desses programas, né? Ele foi apresentado diversas vezes, e esse ano ele está de novo e o pessoal está lendo, né? O cara começa porque ele vê o livro fino, né? Eu vou escolher esse livro que é mais fino. Só que o livro ele é muito profundo, apesar de ser fino. Só que aquele é direto. Então, se ele tentar explicar a origem do princípio, de onde veio, ele vai ter essa dificuldade. Aí, desses 5 princípios, tem o lidere-se, tem o menos, porém melhor, as pessoas em primeiro lugar, erros não são fracassos, e o que dá título ao livro, vá para onde a lição acontece. Aí você pergunta, qual é o mais importante? O mais importante é o lidere-se. Se é que se pode falar assim, na verdade é uma crescente, porque a pessoa mais difícil de liderar somos nós mesmos. Só a gente pode se sabotar. Se você estabelecer uma rotina para você, eu vou acordar às 5 da manhã para fazer uma live, para fazer um treino. Aí você acorda sem vontade, é você mesmo que vai dizer, hoje eu não vou não. Aí você não vai. Então, o nosso desafio é liderar nós mesmos. Se você não consegue isso, não vai liderar ninguém. Você não é exemplo. Eu quero que o outro acorde 5, mas eu não acordo. Eu quero que ele vá para onde a ação acontece, mas eu não fui na minha etapa. Eu não sei nem como é que é. Então, é assim que o livro nasceu. Boa. A gente fazer uma pergunta. O senhor comentou muito disso. No início, o senhor falou assim, olha, um dos motivos de escrever o livro, justamente com o título Vá para onde a ação acontece, é garantir que a pessoa foque primeiro em fazer para depois tentar escrever, ficar focando demais em teoria, focar mais na prática. Tinha um professor meu que ele falava muito disso. A prática é sempre o mais importante, porque a teoria... Isso é porque quando eu estava na academia, né, estudando, os alunos faziam a prova prática e terminava o relatório de aluno, no final sempre vinha lá, qual é a conclusão? A conclusão é de que eu fiz a simulação antes e tudo mais, a prática se mostrou condizente com a teoria. Meu professor ficava bolado. Pô, como assim? A prática se mostrou condizente com a teoria? Não. Natureza, as coisas acontecem como elas devem acontecer. É a teoria que vem para tentar explicar a forma que a natureza já existe. Ela já estava antes da teoria. Foi a teoria que chegou, não foi Newton que escreveu a lei da gravidade e falou, agora tudo cai. E antes, não, tudo subindo. Não é assim. A gente que tenta explicar. O título e o senhor explicando me mostrou muito isso. As coisas já acontecem. Vai lá entender primeiro como as coisas acontecem, para depois tentar trazer isso daí para linguagem, para palavras, para descrever isso de forma literária. Né? Mas o que eu queria te perguntar mesmo o senhor sabendo disso hoje, já deve ter visto muitas pessoas que trilharam uma vida inteira teórica e uma vida inteira mais prática e foram focar na teoria já quando não dava mais para ser prático, porque isso já está em postos muito altos e tudo mais. Qual foi a principal? Quais foram as diferenças? Não qual a principal, mas quais foram as diferenças que o senhor notou de uma tropa liderada por um cara que foi para onde a ação acontecia quando teve tempo e de um cara que não foi? A diferença é o contato com a realidade. A pessoa que não teve a experiência de prática, ela é descolada da realidade. Então, ela estuda muito, é importante estudar, é importante. Mas, como ela não testa aquilo, ela não sabe como é que vai funcionar na prática. Então, ela pode ter lido diversos livros, de vários líderes, mas cada contexto é único. Até nós que estivemos lá no passado, temos que ter muito cuidado, porque hoje é outro contexto. Não adianta eu chegar também, eu já estive lá. Querer fazer em 95 eu estive lá, estão me enganando, eu tenho que ir lá de novo. Até porque ninguém olha para o retrovisor para acelerar, né? Pois é. E esse livro também, ele é um alerta também para os antigos, para que ele, quando der uma ordem lá para a ponta da linha, dá um pulinho lá antes, vê se é execuível isso aí que você está falando, porque às vezes a gente diz coisas simples, né? Eu servi em Manaus e lá tem uma cidade chamada Tabatinga, fica a 1.100 e poucos quilômetros de distância, né? São 6 dias de navio para chegar lá. Caramba. E aí, numa conversa com alguém aqui, aí eu falei, olha, não dá para fazer isso porque está lá em Tabatinga. Eu falei, pô, cara, mas não dá para pegar um carro e ir lá? Então, assim, se a pessoa não tem a vivência, ela pode dar ordens absurdas. Então, o papel de você ir lá é para ver se é possível. E aí, quando você é jovem, você vai para fazer. Quando você é mais antigo, tipo eu, você não vai para fazer. Porque a gente tem que ter muito cuidado com os exemplos. Hoje tem gente que acha que dar exemplo é fazer o trabalho dos outros. Não é. Dar exemplo é você ir lá, você está exposto aos mesmos riscos, você vai comer a mesma comida, e o cara vai ver, caraca, o comandante está aqui também. E aí, quando você está próximo, você vai entender o que é urgente para eles. Muitas vezes há uma distorção na mensagem. O cara precisa de água, aí alguém que está no meio, não precisa de água nada. Aí não chega água para ele. Agora, quando você vai lá, você entende exatamente o que eles precisam.
não o que eles querem, o que eles precisam. Então, a gente vai lá e não fica também, porque não é nosso papel, né? Você vai lá e volta. Tem uma imagem na internet que é muito famosa, eu apanho muito, porque eu sou um cara sozinho falando isso na internet. É um cara em cima de uma cadeira, né? E 3 caras puxando. Aí coloca assim, chefe, ele assim, apontando, sendo puxado. Aí na imagem de baixo, não tem ninguém na cadeira, e esse cara desce para puxar com os outros. Aí colocam assim, líder. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Quando você é o líder e desce para fazer aquilo, você está interferindo na liderança daquele cara lá. Tem um cara ali que deveria fazer aquilo. Mas o chefe está lá, ele... Então, se o chefe está aqui... E quando você desceu, quem ficou dando a direção do seu negócio? Então, cada um tem o seu papel. Tem que ter muito cuidado com o romantismo que existe aí. Então, é isso. Não sei se eu respondi, eu derivei na...